Grafistazinho por aqui. Hoje vamos falar das altcoins Ethereum, Ripple, Solana e Pendle. Inclusive em Pendle vai ser um comentário sobre uma operação que houve no início da semana e acredito que vai ser bem interessante. Começando aqui com a Ethereum no gráfico semanal, a Ethereum está respeitando aqui esse suporte que vem lá de 2023 e fez inclusive figuras de reversão aqui. Teve essa queda grande, né? Depois desse topo duplo aqui, né? E, uh, e ao atingir o suporte, começou a fazer essas figuras de reversão aqui. Uma espécie de doji, alguma coisa assim, né? Agora pegando uma resistência ali que vai ficar mais claro aqui no gráfico de uma hora. Ok, aqui no gráfico de uma hora. Então dá para ver melhor, né? Ethereum desce até aquele suporte de longo prazo, que vem de 2023. Confirma o suporte. Ficou lateralizando aqui, né, os preços. E agora pegando a resistência ali em 1745 mais ou menos. Tentou vencer aqui, não está muito confiante aqui nesse rompimento. Acrescentar aqui umas médias, vamos ver. Só que a, a boa notícia é que a Ethereum está comprada nesse momento na média de 20 e atingindo a média de 50. Então, o momento dela é esse, né? Tentando firmar acima dessa resistência, ver se ela vira suporte e comprada ao mesmo tempo também encostando aqui na média de 50. Se eu traçar uma linha de tendência, vamos ver o que acontece aqui. Traçando uma linha de tendência de baixa, então a gente vê que a Ethereum rompeu aqui no gráfico diário com essa linha de tendência de baixa, indica aí a possível formação de um pivô de alta. Novas resistências para o Ethereum. Vou marcar aqui. Nova resistência para Ethereum mais forte vai estar ali nessa faixa de 2110. 2110, exato. Vou passar para o intraday. Aqui no gráfico de uma hora. Aqui já fica melhor. A gente vê o que aconteceu aqui com o Ethereum. Se a gente colocar as linhas de Fibonacci aqui, pegando o fundo lá em 1536, mais ou menos, expandindo as linhas, então ele fez o topo lá em 1832, recuou até o nível de 0,38 ou 38% de Fibonacci e está parado ali. Deixa eu tirar um pouco isso. Isso, melhor. Acrescentando as médias, no gráfico de uma hora, os preços romperam, estão abaixo da média de 20, essa linha amarela. Então, está vendida
a Ethereum no intraday e provavelmente também vai ficar abaixo da média de 50. Eu esperaria a Ethereum lá nessa faixa do Fibo de 50 aqui, para pensar em alguma compra. 50 ou até mesmo lá na de 61,8. Só tirar novamente aqui essas médias, vamos ver. Então ficaria mais interessante, eu penso, se ele vier pelo menos ali no Fibo de 50, já existe já é, um suporte. Era uma resistência aqui nessa faixa. Quando ele venceu, vira o suporte. Então, ficando atento aí às médias também, né, eu creio que possa haver uma possibilidade de compra aqui nesse nível de 50, ou quem sabe até um pouco mais abaixo, nesse nível de 61% do Fibonacci, que é 1688 e 1651, respectivamente aqui. Passando para Ripple, gráfico de 1 hora de Ripple. Então eu havia marcado já um suporte já que vem de longo prazo. Esse aqui é um gráfico diário de Ripple. Ele respeitou lá o suporte em 1629 e começa então a subir. Tem a resistência lá em 3,41. Agora faz uma reação, uma perna de alta aqui e um recuo. Né? Não está muito consistente, né? Mas vamos ver. Traçando aqui uma linha de tendência de baixa, em Ripple, a gente vê um rompimento para início de uma tendência de alta. Então pode haver um recuo agora para formar esse pivô e aí dá o desenvolvimento então a essa tendência de alta. Nas médias, nas médias móveis, no gráfico diário, a Ripple está comprada no momento, acima da média de 20 e ah, testando aqui a média de 50, né? Vai ficar mais claro. Então ele fica comprado e acompanhando aí a média de 20. Afastou, atingiu a média de 50, fez um candle de reversão e agora está devolvendo aqui parte do preço. Vamos para o intraday em Ripple. Fica um pouco mais claro agora, né? Aqui está o suporte, aquele que eu havia traçado, um suporte de curto prazo. A Ripple até fez um pivôzinho aqui, ó, olha só. Então houve um rompimento, né? Então ele fez essa onda A B, né? Corrigindo, e a C. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Como eu falei, onda A, a B e a C. Plotando os fibos, e colocando no topo do pivô, né, o fibo de 61%. Então, ele cumpriu todas as expansões, considerando o fibo de 61%, cumpriu todas as expansões, chegou no máximo dela, né?
e agora veio a correção para uma tendência de queda no curto prazo. Inserindo as médias aqui em Ripple, ele está vendido na média de 20, vendido na média de 50 e agora testando a média de 100. Até chegou a quase espetar ali a média de 200, né? Então, no momento, o Ripple vendido aqui no curto prazo, no gráfico intraday, gráfico de 1 hora. Passando para Solana. Então, Solana aqui, gráfico diário. Eu tinha feito umas marcações aqui em Solana, numa análise anterior. Dá um zoom aqui. Eu havia traçado essa linha de tendência de alta, e os preços vieram acima, né? Fez até uma ponta aqui para essa linha de tendência de alta e seguiu valorizando, né? Então, com isso, eu pego essa linha de tendência e vou para essa ponta superior, subo com ela. Então, agora a Solana acima de uma linha de tendência de alta. Havia uma pequena resistência aqui, que eu também mostrei num vídeo anterior. Ele rompeu com essa resistência, fez um pullback para testar ela, a resistência virou suporte e ela sobe. Então, nós podemos tirar ela. Aqui também. Isso, tirar. Então tem uma resistência aqui nessa faixa de 147. A Solana, ela rompe com essa resistência, elas pegam uma outra ponta lá nesse topo em 153, retorna para testar, né, a resistência rompida e vamos ver se vai virar suporte, né, nesse gráfico diário, né, de Solana. Solana comprada nas médias, então desde o dia 12 de abril ela está comprada aí na média de 20 e acima dessa linha de tendência de alta, como eu já falei. Okay. Passar para o gráfico intraday de Solana, gráfico de 1 hora, então dá para ver um pouco melhor. Vou tirar essa linha de tendência de alta, pronto. Então, Solana medindo aqui essa alta de Solana. Deixa eu tirar essa linha. Pronto. Então ela faz essa perna de alta, recua e está no nível de 38%, né, do Fibonacci, que é ali em 146,53 mais ou menos. Eu ficaria mais confortável com uma compra em Solana no nível de 50% de Fibonacci, talvez até no nível de 0,61, entre 144,10 e 141,67. Plotando as médias. Então, Solana também vendida
no intraday, na média de 20 e na média de 50. Então, por isso que eu falo, acho que mais confortável aqui uma oportunidade de compra vindo a descer no nível de 50% e melhor ainda se descer aqui no nível de 61%. Tá certo? Então isso é Solana. Passar agora para Pendle. Pendle no início da semana, ela deu uma, eu estou no gráfico intraday aqui de Pendle, gráfico de 1 hora. Então ela deu uma oportunidade aí de compra entre 4 e 5 horas da manhã, do dia 22, terça-feira, né? Agora. Se colocar até no gráfico de 30 minutos, até dá para identificar melhor o ponto de entrada aqui, né? Mas não vou passar agora para esse. Vou ficar no gráfico de 1 hora mesmo, que foi o que eu mostrei num vídeo curto que eu fiz com essa operação. Então ela deu compra e começou a formar uma linha de tendência de alta nessa linha que eu marquei naquele vídeo, né? E ficou como uma linha de tendência de alta que poderia ser um nível de stop. Então ele estava, naquele vídeo eu mostrei ele fazendo as figuras de reversão, né? Inclusive já encostando nessa linha de alta, né? Acaba que essa linha ela seria um stop, né? Mas quem segurou confiando na média de 20 foi beneficiado, né? Porque aí o preço ele cai, ele rompe com a linha de tendência de alta, mas quando ele encosta na média de 20, ele reagiu e voltou a subir. Quando ele voltou a subir e ficou acima do nível anterior, então eu pego a linha de tendência de alta e coloco nessa outra ponta. Trago ela estava aqui, então eu trago ela, eu deixo ela expandir um pouco mais. Então, a Pendle seguiu subindo, a comprada na média de 20 e acima dessa linha de tendência que seria um stop. Aí, o que acontece? Olha que interessante aqui. Tanto a média de 20 quanto a linha de tendência de alta ficaram juntas, unidas praticamente. Então, os preços vão lá, fazem um topo, figuras de reversão também, mantém, segura um pouquinho e depois ele rompe com a linha de tendência de alta e também cruza a média de 20, dando então a venda. Uma boa operação aí de pêndulo para quem confiou na média de 20 aqui para estopar, né? É isso aí, pessoal. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz no início da semana com análise do Bitcoin e dólar. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e bons trades.